Bom, e agora uma entrevista especial aqui em Os Pingos nos Is. Nós vamos conversar a partir de agora com o professor, filósofo, escritor Olavo de Carvalho. Professor Olavo, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa. Em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. Boa noite ao senhor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos lá, são vários assuntos para a gente tratar. Queria começar falando com o senhor sobre as eleições nos Estados Unidos. Ao longo de toda essa semana, aqui no Brasil, muita gente cobrou do presidente Jair Bolsonaro que ele deveria ter parabenizado o Joe Biden pela suposta vitória contra o Donald Trump na eleição nos Estados Unidos. Queria saber a posição do senhor, professor. Bolsonaro deveria ter dado parabéns ao Joe Biden ou não? Bom, eu não sei, isso não é da minha conta dizer o que ele deve fazer ou não deve fazer, mas eu vejo a situação da seguinte maneira. Qualquer que seja o resultado da contagem, uma coisa é certa. Quer dizer, o resultado da contagem ainda pode ser duvidoso, pode vir no futuro, mas tem uma coisa que já está provada. Existiu a fraude e pronto, quer dizer, houve um imenso crime eleitoral. Esse é o ponto central da coisa. E o Biden é evidentemente responsável por esse crime, então ele tem que pagar pelo crime de qualquer maneira. Então, no meu entender, mesmo que a contagem final seja a favor dele, ele vai ter que ir para a cadeia. Não tem outra solução. Ou seja, eu não sei se o Trump será o presidente ou não, mas o Biden me parece que já se tornou inviável. Professor, quem lhe pergunta agora é a Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Oi, professor. Boa noite. O senhor é um grande estudioso da história americana, dos movimentos sociais nos Estados Unidos, né, ao longo da história desse país. Eu queria perguntar para o senhor por que o senhor acha que o Partido Democrata, né, aquele do JFK, do John Kennedy, não existe mais? Por que os democratas foram tanto para uma extrema esquerda e os perigos disso para os Estados Unidos e para o mundo? Olha, tempos atrás eu escrevi um artigo sob o título A Mão de Stalin está sobre nós. O pessoal não faz as contas direito da imensa influência do movimento comunista sobre a cultura americana. Nós podemos dizer o seguinte, a União Soviética dominou a cultura americana desde os anos 40 até agora. Mesmo depois de extinta a União Soviética, ainda é ela que forja a cultura americana. Ela é que manda nas universidades, manda no cinema, no teatro, manda na mídia. Como é que isso pode não ter consequências? Ou seja, o velho Partido Democrata já não existe mais há muito tempo. Né? Então, o John Kennedy e o irmão dele eram flagrantemente anticomunistas, né? Estavam entre os políticos mais anticomunistas de todos os tempos. Isso acabou. Agora só tem comunista lá dentro. A União Soviética dominou, quando domina a cultura, acaba dominando a política mais cedo ou mais tarde. É o que dizia o poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. A literatura no sentido geral, abrange cinema, teatro, etc, etc. Então, foi isso que aconteceu. Quer dizer, não levaram, o pessoal da direita não levou muito a sério a guerra cultural. Também nós não podemos esquecer o seguinte, existe o famoso livro do Lionel Trilling, The Liberal Imagination, não esquecendo que liberal nos Estados Unidos significa esquerdista. E ele, nos anos 40, dizia nesse livro clássico que praticamente só existia uma cultura nos Estados Unidos, que era a cultura liberal, esquerdista. Aí é que estava começando pela primeira vez uma cultura conservadora. Começa com um sujeito chamado Albert J. Nock, que escreveu um livro, Our Enemy the State, o nosso inimigo o Estado. Foi a partir daí que começou. Só da década de 40 em diante. Mas essa cultura liberal já existe, financiada pela União Soviética. Dificilmente você encontra algum escritor americano que não tenha sido convidado a passar um tempo na União Soviética. Todos eles foram, ganhar dinheiro, né? E assim, a infiltração dos caras era tão violenta que chegavam a colocar, assim, os comunistas arrumavam esposa para celebridades. Teve um sujeito, um juiz da Suprema Corte, que os comunistas botaram uma agente para ser mulher dele, porra. O negócio é muito de uma profundidade extraordinária. No Brasil ninguém sabe nada disso. No Brasil o pessoal acredita que nos Estados Unidos não existe esquerda. É que você bande analfabeto, ignorante, é um negócio monstruoso. Professor, agora a pergunta do Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Professor, eu gostaria de ouvi-lo sobre essa instituição impressionante chamada lockdown. Né? É uma medida, uma suposta medida sanitária que já se revela duradoura sem demonstração de resultado algum
E com uma certa, e esse ponto que eu gostaria de ouvir a sua opinião, o seu pensamento, aparentemente com um grau de aceitação por parte das populações, né? Não só aí nos Estados Unidos, no Brasil, Europa também. Eu queria saber se o senhor vê algum tipo de docilidade nas sociedades, se o medo da pandemia explica essa aceitação, por que não há revoltas? Para ficar nos Estados Unidos da América, onde o senhor está observando mais de perto, por que não há uma revolta mais consistente em relação a uma medida extrema, né, de cerceamento de liberdades e que não consegue comprovar os seus efeitos sanitários? Você veja, a partir também dos anos 40, houve uma concentração enorme da mídia. A mídia americana hoje está na mão de 6 empresas, e não mais. Quer dizer que 6 indivíduos decidem o que vai ser a opinião pública. E não há nenhuma possibilidade de resistir a isso. Surgiu alguma resistência graças à internet, mas são, quer dizer, entidades muito pequenas, às vezes apenas indivíduos. Eu mesmo sou um deles. Né? Como é que eu posso, vamos dizer, eu tentar, sei lá, enfrentar a CNN ou o New York Times? Não dá. Né? Você vê, no meu próprio caso, por exemplo, ontem eu estive vendo, tem um site que chama academia.edu, e eu vi a lista de trabalhos acadêmicos a meu respeito. 99% deles estão descendo cacete em mim, e nenhum deles cita um único texto meu. É tudo baseado em fofoca de mídia. Quer dizer, você tem toda uma classe acadêmica, classe profissional acadêmica, empenhada em descer o cacete no indivíduo. A coisa é muito desproporcional. Agora, não podemos esquecer que também, a partir dos anos 60, essas grandes empresas, né, os metacapitalistas, como eu chamo, metacapitalista é o sujeito que ganhou tanto dinheiro com o capitalismo que ele transcendeu o capitalismo, ele não aceita mais a economia de mercado, ele quer mandar em tudo, ele quer mandar no Estado. Tá certo? Esse pessoal se aproveitou da escola de Frankfurt para se tornar a dona do movimento revolucionário mundial, que hoje não é mais comunista, você não tem mais revolução proletária, você só tem a revolução dos megabilionários. E o pessoal da esquerda todo trabalha para eles. Ou seja, houve uma unificação ideológica, cultural, monstruosa. Então, assim, esses megabilionários, o pessoal do grupo Bilderberg, eles mandam em absolutamente tudo, e mandam na esquerda inteirinha. Quem é que pode resistir contra esses camaradas? Claro, você vê, por exemplo, as instituições militares podem resistir, mas é só elas, praticamente só elas, que é o que o Trump está fazendo. Está apelando lá para a CIA, para o FBI, né, para a Corte Suprema. Isso ainda é um poder que pode se opor a esses grupos megabilionários, mas é uma coisa muito difícil, né? Para você que chega agora, estamos ouvindo aqui em Os Pingos nos Is o professor Olavo de Carvalho. Quem faz a próxima pergunta é José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, professor, eu discordo do senhor quando o senhor diz que não pode enfrentar. Pode sim, o senhor pode e enfrenta, porque o trabalho, eu queria dizer que o trabalho que o senhor faz está formando inclusive futuras gerações, ainda que evidentemente menor do que as grandes cadeias de televisão impressa, mas o senhor faz um bom trabalho e firma postes seguros para a formação de futuras gerações. Mas a minha pergunta, professor, é porque a esquerda aqui está festejando demais uma possível vitória, até agora a vitória, né? Os números dão a vitória, as consequências disso depois é que ainda vamos descobrir, ou cadeia, ou anulação da eleição em alguns estados, enfim, mas a esquerda comemora a eleição de Joe Biden. Eu tenho dito o seguinte, de que ele é eleito presidente dos Estados Unidos para defender os Estados Unidos e que vai logo esquecer essa história de que existe esquerda aqui no Brasil. Qual é a sua posição, professor, sobre o que vai acontecer com o Brasil na era Joe Biden, se essa era realmente for confirmada? Olha, essa história de que todo presidente americano representa o interesse americano, isso é 100% errado. Se você ver, por exemplo, Bill Clinton e Barack Obama jamais representaram o interesse americano. Eles representam os interesses da elite multibilionária internacional, que não tem nacionalidade. Ela pode usar uma nação, mas ela não se identifica com a nação. Aliás, esse foi o assunto do meu debate com o professor Dugin, onde ele entendia que o poder mega bilionário representa o interesse americano. E eu dizia, não, eles são contra os Estados Unidos. E depois se comprovou que ele tinha razão 100%. Né? Eles estão totalmente contra os Estados Unidos. E esses presidentes que eles criaram são, obviamente, inimigos da nação. Isso aí não tem a menor dúvida. Eles ajudaram... Se você pegar, o
George Bush foi um grande presidente do Iraque, tá entendendo? Do mesmo modo, o Clinton foi um grande presidente da China. O Clinton praticamente fez a China, né? O pretexto na época era o seguinte: liberalizando a economia vai liberalizar o regime. Baita mentira. O regime liberalizou a economia, o regime se tornou mais ditatorial. E era impossível você acreditar seriamente nessa coisa, né? Então, todos eles têm trabalhado contra os Estados Unidos. É que o país ainda é muito rico, é muito poderoso, ele sobrevive a essas coisas. Mas eu acho que o Biden ele não sobreviveria, não. Porque o Biden jamais trabalhou na vida. O Biden é um picareta. Ele só viveu de propina a vida inteira, inclusive propina chinesa. Você vê, o Clinton, a campanha dele foi financiada por estatais chinesas. Quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi soltar os espiões chineses que estavam investigando no laboratório de Los Alamos. Quer dizer, estava ajudando a China e não os Estados Unidos, né? E o Biden também não vai ajudar, não. Você não vê esse negócio do filho do Biden, que volta da China cheio de dinheiro? Oh, meu Deus do céu, você acha que o chinês dá dinheiro para o cara só pelos belos olhos ou algum serviço vai ter que prestar? Né? Também, veja, eu repito, a infiltração comunista nas altas esferas dos Estados Unidos já passou de infiltração há muito tempo, já se tornou ocupação. Você lê o livro da Diana West, é o melhor livro a respeito, chama-se American Betrayal. Ela mostra que desde o tempo do Roosevelt, o Estado americano está absolutamente infestado de agentes soviéticos e chineses. Está até hoje. Não é brincadeira isso aí. Agora, no Brasil, ninguém sabe nada a esse respeito, né? O brasileiro vive dizendo, nos Estados Unidos não existe esquerda. Peraí, não é que existe esquerda. A esquerda brasileira, ela é uma serva, uma escrava da esquerda americana. Não é isso? Ô, professor, e aqui no Brasil a gente tem assistido, não só aqui no Brasil, em outros países também, mas agora chegou ao Brasil, um movimento de tentativa de asfixia do pensamento conservador, asfixia financeira, para ser mais preciso. Tem páginas nas redes sociais, uma delas é esse Sleeping Giants, que se dedicam justamente a buscar marcas, buscar anunciantes, buscar patrocinadores e simplesmente avisar a eles que o conteúdo dessas marcas está apoiando conteúdos que eles classificam como desinformação, como discurso de ódio, como fake news, e aí, coincidência ou não, tudo aquilo que é classificado como fake news ou discurso de ódio geralmente é algo do campo conservador, nunca algo do campo progressista, o dito progressista. Queria saber do senhor como enfrentar isso, como o pensamento conservador pode se articular para resistir a esse tipo de avanço autoritário que é feito pelo Sleeping Giants, por exemplo, como escapar dessa armadilha, professor? Isso é a prática generalizada do crime de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é constranger alguém mediante uma ameaça, uma grave ameaça, que pode ser ameaça de morte ou ameaça de prejuízo, a fazer aquilo que, a não fazer aquilo que a lei permite ou a fazer aquilo que a lei não permite. É claro que é constrangimento ilegal, isso é uma epidemia de crime, o pessoal tem que ir todo para a cadeia, é coisa mais óbvia. Agora, nossas autoridades judiciárias vão agir contra, nosso governo vai agir contra, não vai nada. O governo tem até medo dessa gente, pô. O Brasil virou, assim, uma nação de cagões, todo mundo só tem covarde nessa merda, tá? Não dá para aguentar mais, tá? A coisa é muito nojenta, é muito vergonhosa, né? Agora está aí esse general Mourão torcendo para o Biden. O Biden é o sujeito que ameaçou invadir a Amazônia. Então é isso que o general quer? Quer que invada a Amazônia? Quer dizer, o sujeito está, obviamente, fazendo propaganda do inimigo da pátria. E ninguém fala nada. Todo mundo acha que é normal ele ter a opinião dele. Não, não é normal o vice-presidente ter opinião pessoal e sair dando opinião pessoal. Esse homem tem que calar a boca. Ana. Professor, Reagan costumava falar, né, que se você concorda 80% com uma pessoa, essa pessoa é um aliado e um amigo, e não 20% um traidor, né? Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor vê esses liberais no Brasil que torcem o nariz para políticas do Paulo Guedes e para as coisas, os eventos positivos do governo Bolsonaro, simplesmente por uma picuinha política, e que agora abertamente estão apoiando democratas que pregam aí, por exemplo, como a revogação da reforma tributária do Donald Trump, aumento de impostos. Como é que o senhor está vendo esses liberais no Brasil? O que eu vejo é o seguinte, tem um monte de gente que o sonho da vida é ser presidente estatal. Então você fala de economia liberal para eles têm horror. É evidente que eles têm horror do Paulo Guedes, né? Vamos privatizar, daí eles ficam, não, é privatizar e tomar o nosso emprego.
sobretudo generais. O sonho de todo general é ser presidente de estatal. Então não adianta ver o Paulo Guedes com as belas intenções dele, ele não tem poder político para impor essas coisas. Então é o tal negócio. O Bolsonaro cometeu esse erro, ele achou que ele precisava começar por medidas administrativas e econômicas. Não, tinha que começar por quebrar as pernas do inimigo, primeiro. Quer dizer, o cargo de presidente não é um poder, ele é um meio de você obter o poder. Mas se você não obter o poder, já quer consertar o país, eles não vão deixar você governar, como de fato não estão deixando. Mas o homem ouve conselho de general, em vez de ouvir o meu, porque eu sou apenas um Zé Manel, não sou general, não tenho condecorações, eu sou um Zé Ninguém. Então ele ouve lá os generais, que são pessoas importantes. Olha, eu vou contar um negócio para você. Em 1993, eu disse a seguinte coisa para o Emílio Odebrecht: não se meta com o PT que você vai se ferrar. Está lá o filho dele na cadeia. Ele ouviu a mim? Não, ouviu os caras importantes. Esse é o problema. Eu não sou um cara importante, sou apenas um homem estudioso, bicho. Eu não tenho cargo, não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu só tenho o seguinte, eu tenho o conhecimento e tenho a personalidade e tenho a capacidade de escrever. É só isso que eu tenho. Isso no Brasil não vale nada. No Brasil só vale cargos, condecorações, né, divisas. Isso aí só se liga para ser exterioridade. Então assim não dá, pô. Quer dizer, eu estudo esse assunto faz 50 anos. Não adianta. Não adianta. Daí eles vão pegar lá, sei lá, o Paulo Roberto de Almeida, que é semi-analfabeto, e vai ouvir aquele cara. Vai pegar o general Mourão, que é outro semi-analfabeto. O que é isso, meu Deus do céu? Eles só ligam para a importância social, não ligam para o conhecimento verdadeiro, né? É isso que dá. Então o Emílio Odebrecht pagou, mereceu pagar. Você, Fiuza, mais uma pergunta. Professor, voltando só um pouco a essa questão aí dessas estratégias de cerco, uma espécie de linchamento fantasiado de boicote ideológico, né, tipo Sleeping Giants. O senhor não acha que, da parte das marcas, que estão sendo, como o senhor disse, sem dúvida alguma, constrangidas, né? É uma espécie de coação, usando essa ferramenta da rapidez quantitativa ali de reações sobre alguém, de forma quase instantânea. Mas o senhor não acha que para as marcas, né, que estão sendo constrangidas eventualmente a retirar o seu anúncio, o seu apoio, isso também com o tempo não vai ficar, elas não poderão ficar associadas a essas correntes linchadoras, a essas correntes chantagistas? Claro, a partir de um certo ponto elas deixam de ser vítimas e passam a ser coautoras do crime. Isso que, aliás, é uma coisa muito comum. Isso foi muito usado a partir dos anos 60 por essas seitas pseudo-religiosas, envolviam as suas vítimas no crime de modo a inculpá-las também. Então chegava na hora, as vítimas depunham a favor do criminoso. E eu vi isso acontecer, eu estudei esse negócio há muito tempo, e agora esse pessoal da esquerda está usando o mesmo processo. Quer dizer, envolve a vítima ao ponto de torná-la coautora do crime. Não é isso? Agora, isso vai continuar assim? Não sei, depende das autoridades, depende do sistema judiciário, depende dos advogados e juízes. Quer dizer, não me cabe prever o que essa gente toda vai fazer. Zé Maria. Olha, professor, a onda, eu digo assim porque houve uma conjunção de ideias que levou o deputado Jair Bolsonaro à presidência da República. Ela foi muito forte e agora a expectativa de todos era que ele influenciasse de uma forma muito direta na eleição dos prefeitos, pelo menos de capitais, e isso não está acontecendo. Estou entendendo que a eleição municipal aqui, ela não foi nacionalizada, então é por isso. Mas como é que o senhor vê esta atuação do presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais e essa dificuldade dele em transferir votos e apoio dele para os candidatos a prefeito? Olha, eu acho que o Bolsonaro, desde o início, é vítima do engano geral da direita, que está exigindo dele o impossível. Se você estudar a história de todos os movimentos políticos no mundo, todos eles surgiram, vamos dizer, com uma sequência de ações, a sequência que não é trocável. A primeira ação é você criar uma vasta intelectualidade, isso é, você vai ganhar a discussão na esfera puramente intelectual, não é nem política ainda. Depois você forma militância, depois você cria infiltração, entra na mídia, nas igrejas, etc. E depois você faz um presidente.
Você estudar, por exemplo, a história do movimento conservador americano, começa nos anos 40 e vai fazer o seu primeiro presidente na década de 80, você vai ver que foi assim. Em todo lugar foi assim. Agora, no Brasil, não. Não tem direita nenhuma. De repente, a direita elege um presidente. E o presidente não tem uma militância para defendê-lo, não tem uma intelectualidade para explicar as coisas, não tem espaço na televisão, não tem nada, coitado. Quer dizer, estão exigindo dele o impossível, e ele não consegue fazer o impossível. E daí fica todo mundo frustrado. Nós tivemos uma vez, eu dei umas broncas no Bolsonaro, mas não foi por causa disso, não. Eu estou inteiramente a favor dele. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Tá certo? Mas eu achei que ele foi muito molenga e muito omisso na guerra contra os inimigos. No começo, ele veio com aquela ideia de tentar fazer reformas econômicas que iam resolver tudo. Aquela ideia errada de que o que causa o comunismo é a miséria, a pobreza. Mentira! Só que nunca estudou história, pensei. Nunca houve uma revolução comunista num país que estivesse empobrecendo. É sempre no país que está enriquecendo. A Rússia, por exemplo, foi o país que mais cresceu economicamente no último meio século antes da Revolução. A França era o país mais rico da Europa antes da Revolução Francesa e assim por diante. Cuba era um dos países mais ricos da América Latina, por isso teve a Revolução lá. Quer dizer, miserável, pobre, esfomeado, não faz revolução, gente. Quem faz revolução é uma classe que está ascendendo. Ela está ganhando dinheiro, então ela também quer o poder político. Então ela faz a revolução. E o Bolsonaro se atrapalhou todo com isso, achou que resolvendo o problema econômico ia apaziguar tudo. É erro tradicional da direita, sobretudo da direita brasileira. Seguimos aqui ouvindo o professor Olavo de Carvalho, entrevista ao vivo, exclusiva para você aqui em Os Pingos nos Is. Agora são 6h53. Professor, o senhor fez aí algumas críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, como o senhor mesmo disse, sempre com a intenção de ajudar. Queria saber do senhor qual balanço o senhor faz até agora. Já se passaram quase 2 anos de mandato, já chegamos praticamente à metade desse primeiro governo Bolsonaro. Quais acertos o senhor vê no atual governo? E se o senhor fosse dar uma nota de 0 a 10, qual seria a nota do governo Bolsonaro até agora? Olha, é o seguinte, eu acho que ele como administrador e como gerente de obras públicas é o melhor que nós já tivemos, de longe. E é o mais honesto de todos também. Porém, como guerreiro contra a esquerda, ele é muito deficiente. Porque ele estava acostumado apenas com a guerra parlamentar, quer dizer, falar o bate-boca. Na hora de agir mesmo, ele não sabe o que fazer. E também segue, vem aqueles generais dizendo, não, o senhor não se preocupe, o senhor já está reeleito, não faça nada. Conversa mole. E ele cai nessa conversa e não faz nada. Então, ele está deixando que os inimigos o esmaguem. Esse é o problema. Ele simplesmente não reage. Mas você veja, onde que ele aprendeu isso? Com os milicos. Porque na década de 90, desde o início da década de 90, eu fiz milhares de conferências em órgãos militares e dizer para eles, você não pode deixar a mídia continuar mentindo contra vocês. Vocês têm que processar esses canalhas. Nunca processaram ninguém, porra. Quer dizer, não reage. É um lado só bate e o outro só apanha. O que você acha que vai acontecer? E o senhor tem conversado com o presidente, professor? O senhor chega a dar conselhos a ele? O senhor tem um relacionamento com ele ou não? Não tenho. Só conversei com ele 4 vezes, 3 por telefone e uma durante 2 minutos na Embaixada do Brasil. Essa história que eu sou o guru do governo Bolsonaro é coisa da mídia brasileira. A mídia é ridícula, bicho. A mídia vive só de história da carochinha. E o pessoal continua lendo o Globo, lendo a Folha. Que palhaçada é essa, gente? Né? Quer dizer, eu tenho vergonha de dizer que eu fui jornalista, né? Eu não pertenço mais a essa classe, graças a Deus. Né? Eu só não mandei a minha carteirinha de jornalista para o presidente do sindicato enfiar naquele lugar, porque eu não consigo achar no seu, eu deixei, tá certo? Mas não pertenço mais a essa classe. Eu sou um escritor, ponto final. Né? Não tem mais... Claro que dentro da classe jornalista ainda tem, sei lá, se somar meia dúzia, inclusive vocês, que são pessoas que prestam, o resto não vale nada. Não vale nem a pena conversar. Como é que você viu essa discussão do Paulo Figueiredo com o rapaz lá, o Jonas, né? Que o Paulo Figueiredo dizia, não, não, ele não falou, ninguém falou isso. Como é possível? Quer dizer, a mendacidade não tem limite mais? Pode dizer qualquer coisa? Pode. E eles se orgulham disso. Por quê? Na universidade eles foram ensinados, nós não estamos aqui para informar a população, nós somos agentes de transformação social. Estão aprendendo isso na faculdade desde a década de 60. Então é o seguinte, pela vitória do comunismo vale tudo, vale a mentira, vale a chantagem, vale o boicote, e estão fazendo isso o tempo todo e se orgulham de fazer, porque eles são agentes de transformação social. Então é o seguinte, esta grande mídia, ela tem que ser exterminada. O pessoal tem que parar de ler isso nunca mais. Nunca mais vou comprar o Globo, nem a Folha da minha vida.
Claro, não quero pagar para ser enganado, né? Professor, a gente já vai seguir a nossa conversa a partir da pergunta da Ana Paula. Antes, um recado para quem está aqui nos assistindo. Nesse domingo teremos o primeiro turno das eleições municipais e aqui na Jovem Pan a cobertura completa desse primeiro turno da eleição municipal a partir das 7 horas da manhã, no rádio e também aqui nas nossas páginas nas redes sociais, na Panflix. Ao longo de todo o domingo estaremos aqui com o nosso time de comentaristas, repórteres, acompanhando no final do dia também a apuração dos votos. A partir das 7 da manhã no domingo fica o convite. Estamos de volta agora também no rádio, para quem nos ouve pela rede Jovem Pan News. Seguimos aqui na nossa entrevista com o professor Olavo de Carvalho. Quem faz a próxima pergunta é a Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Professor, como o Zé Maria colocou, o senhor faz, né, um trabalho aí formando pessoas muito capacitadas na área intelectual. Já existem bons pilares aí para a direita brasileira, vindos principalmente dos seus alunos. Mas qual é o próximo passo numa escala maior, professor, para que a direita no Brasil ela possa crescer de uma maneira coesa e fortificada principalmente na intelectualidade, já que a gente vê que escolas e universidades elas estão praticamente aí tomadas por professores muito ligados à ideologia progressista. Como é que faz? Qual é o próximo caminho? O que nós temos que fazer? E se o senhor acha que, de alguma certa forma, essa espiral do silêncio que a direita, até mundial, sempre teve em volta, ela já está começando a ser quebrada? Olha, o problema no Brasil não é tanto a esquerda quanto a direita. O problema é o seguinte, você tem uma jovem intelectualidade, que eu mesmo estou formando, que são pessoas altamente qualificadas, contra um bando de picareta e vigarista. Esse é que é o problema. Quer dizer, não é um problema de ideologia, é um problema de acabar com a farsa, acabar com a vigarice. Por exemplo, esse pessoal todo esquerdista, eles se reúnem em milhares, eles não são capazes de discutir comigo. Eu ganho a discussão com eles, porra. Vê que como é possível um cara acabar com todos. Então o que eles fazem? Eles apelam para o boicote, para a chantagem financeira, que é uma coisa que está mais ao alcance da inteligência deles. Quer dizer, eu só não posso responder pelo volume, pela quantidade de gente, né? Isso já é um absurdo. Quer dizer, eles não são capazes de me enfrentar num debate. Então, querem enfrentar na esfera do boicote, da chantagem econômica. É uma vergonha. Quer dizer, nós estamos lidando com vigarismo, com picareta, gente. A classe jornalística é composta de 99% de picaretas. A classe universitária também. Eu vejo essa lista que saiu na academia.edu, 1.151 trabalhos. Nenhum deles cita um único livro meu. Tudo é baseado em coisas que eles leram, sei lá, no Facebook, ou em fofoquinha de imprensa. Você acha que isso é possível? Trabalho acadêmico pode ser uma coisa dessa? Mas o trabalho acadêmico tem que ter fontes primárias, não é uma coisa assim de ouvir falar. Agora mesmo eu vi um livro inteiro tal do Mark Sedgwick, né? O cara cita até o livro da Heloísa de Carvalho, que é uma demente completa, né? E até a mãe dela considera uma mentirosa compulsiva. O cara usa isso como fonte, meu Deus do céu. Um homem que pretende ser um intelectual acadêmico. Quer dizer, ele não tem ideia do que é uma fonte intelectualmente respeitável. Quer dizer, e os meus livros? Quer dizer, outro dia eu recebi aqui 27 livros. Essa é a minha bibliografia. O cara não leu isso. No máximo, ele leu o debate com o Dugin, né? E daí pega coisas que, veja, que ouviu falar de mim 30 ou 40 anos atrás, ele acha que são minhas ideias presentes. Quer dizer, não tem ideia de cronologia, né? Depois esse outro picareta, esse tal de Benjamin Teitelbaum, que foi, veja você, o Bannon me apresentou, esse desgraçado, ainda o pessoal acha que eu sou muito próximo do Bannon. Veja o que o Bannon pôs na minha vida, esse picareta, que só inventa coisa também, né? E tem um outro, não lê em português, ou seja, eles não têm acesso ao material de fonte primária e escrevem livros a respeito. Você imagina se eu sou capaz, por exemplo, de escrever um livro sobre a obra do Dugin. Eu não posso, eu não leio russo, eu não tenho acesso à fonte primária. Claro que eu tenho direito de ter minha opinião sobre o Dugin, mas não de fazer uma tese universitária a respeito. E esses caras que não falam português fazem tese universitária a meu respeito, meu Deus do céu. Onde vai parar isso? Cadê a honra da profissão universitária? Já acabou, aquilo virou um puteiro. A universidade não é no Brasil, no mundo inteiro. Tá certo? Você sabe que a onda de fraude científica nos últimos 50 anos é um negócio impressionante que
Veja, o diretor da Lancet, que é a maior revista médica do mundo, ele disse pelo menos 40% da produção de trabalhos médicos é fraude. 40%. Você sabe o que é isso? Ou seja, a honra da classe universitária acabou, assim como a da classe jornalística acabou. Este é o problema, não é um problema de ideologia. Eu conheci intelectuais comunistas honestos, tá certo? Mas 40, 50 anos atrás, agora não tem mais nenhum, só tem picareta. E o pessoal da direita, bom, eu estou formando uma nova intelectualidade que está mostrando as suas capacidades. Você pega esse pessoal que escreve contra mim, não são capazes, não é de me enfrentar, não são capazes de enfrentar um aluno meu. Eu pego o Ronald Robson, o Ronald Robson dá uma cacete neles, que eles nunca mais se levantam. Você vê os debates que eu tive com essa gente, meu Deus do céu. Debate que eu tive com a Laura Café, que o cara saiu, coitado, com a bundinha ardente, chorando, chamando mamãe. Todos eles são assim. Então, eles falam, não, nós temos que dar um jeito no cara, então vamos tirar as fontes de sustento dele. Eu não preciso muito de fonte de sustento, não, eu tô velho, eu vou morrer daqui a pouco eu não preciso nem comer mais. Né? E depois de eu morrer, eu vou ser pior do que durante a vida, porque meus livros vão continuar sendo lidos. E tudo que esses caras disseram vai ser esquecido. Alguém lembra dos caras que foram meus críticos nos anos 90? Né? Alguém ainda lê aqueles caras? Todos totalmente esquecidos, jogados no lixo. Mas os meus livros estão aí, cada vez tem mais leitores. Ou seja, quem dura mais ganha. Do ponto de vista, vamos dizer, da respeitabilidade intelectual, eu já ganhei. Politicamente não, porque eu não sou um agente político, na verdade. Eles pensam que eu sou, mas não sou. Se eu fosse, eles estavam lascados também aí. Professora, mais uma pergunta agora do Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Professor, essa dicotomia, já falamos disso, né? Essa dicotomia direita-esquerda está aí, né? É uma baliza, mas ela confunde, né? Ela confunde bastante. O senhor acaba de, inclusive, se referir a interlocutores, né? Como picaretas, oportunistas, rasos, que é o que eu também tenho observado, mas no final das contas são tratados como esquerdistas. O senhor acaba de falar também de uma maneira muito interessante e esclarecedora sobre os metacapitalistas, né? Eles ficaram tão ricos que eles não querem mais o capitalismo, eles querem uma forma de tirania, de ditadura, de mandar nos outros, mandar no Estado, etc. Tudo bem, estas forças estarem operacionalizando aqueles que supostamente são de esquerda, tá bom, na dicotomia você poderia dizer, não, esses são os esquerdistas. O problema, professor, e aí a pergunta seria isso, a ideia de esquerda ainda é um ativo, ainda é comprada no mercado com a sua associação à justiça social, à solidariedade, altruísmo, compaixão, certo? Senão ela já teria morrido, eu acho, de inanição, né? É assim que também como a direita. Nós vemos oportunistas, aí o governador do Rio de Janeiro, por exemplo, que está inclusive afastado no centro do Covidão de uma roubalheira, aparecia como uma voz da direita. Então, como é que se faz para superar essa impostura que, na verdade, usa a dicotomia para afirmar picaretagem, como o senhor mesmo disse? Veja, direita e esquerda são nomes de posturas ideológicas e nós podemos identificá-las pela autodefinição que o sujeito se dá. Se ele diz que ele está na esquerda, então nós temos que aceitar isso, que é a autodefinição dele. Se ele está na direita também. Mas isso não basta para descrever o personagem real, porque o personagem real não se compõe só da sua ideologia, isso é só do seu discurso, mas também das suas ações. O personagem se compõe de uma dialética altamente complicada, né, entre as ações reais e o discurso. Karl Marx mesmo já ensinava isso. Você não pode jogar a ideologia solta no ar. Não, tem ideologia e tem as ações praticadas em nome da ideologia. Isso é a verdade do sujeito, e isso é a verdadeira ideologia dele, tá certo? Então você tem uma ideologia verbal e tem uma ideologia prática. Isso é diferente. Né? Mas agora, você vê, a ideologia dominante é ideologia para mim, óbvio. São todos picaretas. Você não tem um cara honesto no meio disso. Quer dizer, fica difícil de você classificar isso aí nos termos da luta de classes. Mas por quê? Quem apoia a esquerda hoje em dia? Só megabilionário. Tá certo? Então, a esquerda representa os interesses do metacapitalismo. Esse é o homem, é o Jorge Soros, é o homem da Microsoft, é o homem da Amazon, são esses caras que mandam, e a esquerda obedece. Então, essa é a classe dominante, é a classe capitalista. Então, é uma situação paradoxal? Mas ela foi muito bem planejada a partir da Escola de Frankfurt. Porque a Escola de Frankfurt neutralizou a ideia da Revolução Proletária
e criou essas várias sub-revoluções, né? Revoluções negristas, feministas, abortistas, gaysistas, etc. E essas várias reivindicações podem ser atendidas num regime socialista? É claro que não. Elas exigem um regime capitalista. Só no regime capitalista podem progredir, tá certo? Então, quanto mais as megafortunas favorecem esses movimentos, mais forte o capitalismo se torna. É uma coisa tão óbvia. Agora, a esquerda não percebe nada, né? O pessoal acho que do PSOL, né? Pelo menos começou a perceber alguma coisa sobre o Biden. Perceberam que o Biden é um picaretão. Finalmente perceberam algo, né? Não sei se foi o PSOL ou algum outro partidinho desse, né? Sempre aparece assim, um cara inteligente no meio dos burros, um ou dois, né? Então é isso. Seguimos aqui entrevistando o professor Olavo de Carvalho, ao vivo, em Os Pingos nos Is. Agora são 7h08. Quem faz a próxima pergunta é José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, professor, o senhor traça aí uma situação que eu vivo aqui no dia a dia, separando uma coisa da outra, que é o discurso e das ações do dia a dia. Nós vemos aqui no governo, professor, alguns ministros que sofrem um cerco maior do que os outros. Aí está o Ricardo Salles, né, do Meio Ambiente, que sofre um cerco internacional, mas iniciado aqui no Brasil, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e era antes o ministro Abraham Weintraub. Eu queria que o senhor dissesse sobre exatamente esses ministros, o que eles sofreram, e alguns ainda sofrem, o Abraham Weintraub saiu, e os outros dois permanecem, e entrou para o Ministério da Educação o ministro Milton Ribeiro, que desapareceu, a estranha história do ministro que virou suco, desapareceu numa área tão importante que o senhor está dizendo aqui, convencendo de que é importantíssimo esse lugar aí da educação para futuras, para militância e para o próprio governo. Como é que o senhor vê, professor, a situação desses ministros aí cercados? Você vê, eles são atacados por representantes de forças internacionais que querem dominar o Brasil e dominar a Amazônia, isso é óbvio. Então, na verdade, esses ministros, que quer que você pense, eles estão defendendo o Brasil, estão defendendo os interesses nacionais. Agora, de repente, aparece aí o homem que representa a Amazônia falando bem do Biden, quer dizer, ele quer que o Biden invada o Brasil. Quer dizer, o que é isso? Nós temos que investigar direitinho, porque esse negócio está cheio de traidores, de gente que está vendida. Está vendida para a China, está vendida para Bilderberg, está vendida para Jorge Soros. É um negócio horroroso, tem que investigar um por um. Não dá para definir essas coisas com base no puro perfil ideológico. Você precisa ver, os homens não se definem pelo seu discurso ideológico, mas pela sua rede de compromissos reais. Se o sujeito diz que ele sou esquerdista, sou direitista, fala, bom, você pode ser o que você imagina que é, mas a quem você tem de servir, na verdade? Quem está pagando você? É esse que é o problema. Então, existe, vamos dizer, sempre um conflito dialético entre a autodefinição ideológica e os compromissos reais. Por exemplo, anos atrás eu já escrevi isso, analisando ali, por exemplo, o governo Brizola, né? Então, quando um comunista é eleito governador ou presidente num regime democrático, ele tem dois compromissos que são contraditórios. Ele tem um compromisso que ele assumiu com o eleitorado que o elegeu, que quer uma boa administração, quer mais isso, mais... Ele tem outro compromisso com o movimento revolucionário. Ele tem que destruir tudo para criar o socialismo. Então, como é que ele vai cumprir essas duas coisas ao mesmo tempo? Era o problema da Dilma, era o problema do Lula. O Lula foi eleito, sabe para quê? Não foi para implantar o comunismo no Brasil, meu Deus do céu, foi para sustentar o movimento comunista internacional com dinheiro brasileiro. Eu sempre disse isso. Esses comunistas que criticam o Lula são muito ingratos. Ele foi o melhor presidente comunista que essa porcaria já teve. Ele sustentou Cuba, sustentou Angola, sustentou Venezuela, tudo com dinheiro roubado do Brasil. O que mais querem que ele faça? Gente. Agora, ele não foi eleito para isso. O pessoal que votou nele espera que ele fizesse uma boa administração em favor do Brasil. Então, é a duplicidade de compromisso. Ele não pode atender os dois compromissos ao mesmo tempo. Então, o discurso dele vai ser sempre autocontraditório, de algum modo, né? Isso acontece com muita gente, da direita e da esquerda. O sujeito é eleito por uma coisa, mas ele tem outro compromisso contra por baixo. Vai fazer o quê? Né? Aí, esse seu Mourão, né? Ele foi eleito para ser o vice-presidente, para apoiar o presidente. Mas por baixo ele tem um compromisso de não sei o quê,
não sei se é ideológico ou financeiro, que raio de compromisso é, com tipos como Biden, ou Jorge Soros, etc. O negócio é terrível, pô. Além disso, nós precisamos sempre levar em conta as limitações da mente individual. O pessoal vê, assim, nomes de movimentos e acha que tem pessoas que representam isso perfeitamente. Nunca existe isso, pô. Nenhum ser humano representa perfeitamente o seu movimento ideológico. Não dá para fazer isso, pô. E você veja, pega, por exemplo, um personagem que não tem nada de desonesto, que é o Ronald Reagan. Ronald Reagan passa a vida pregando que a economia de mercado. Quando ele sobe à presidência, ele tem que enfrentar o problema da União Soviética. Para enfrentar a União Soviética, ele aumenta o orçamento militar, quer dizer, aumenta o orçamento do Estado. Era uma contradição? Claro que era, mas ele não teve como escapar. A vida é assim. Seguimos aqui ouvindo o professor Olavo de Carvalho, ao vivo, em Os Pingos nos Is. Mais uma pergunta, professor. O que o senhor está achando dessa discussão sobre vacinas contra a Covid-19? O governador de São Paulo, João Dória, comprou a vacina chinesa, a Coronavac, depois reclamou que o presidente Bolsonaro cancelou a compra que o ministro da Saúde tinha anunciado que faria. O que o senhor está achando dessa história, hein? Olha, vacina chinesa é loucura. Isso não deve nem entrar em discussão, né? Fazer negócio com a China não pode. Será que o pessoal não descobriu isso ainda? Não percebeu o que a China está fazendo, meu Deus do céu? Você tem 200 países contra a China, agora vai ser... Lá o ministro brasileiro vai puxar o saco da China, o governador de São Paulo vai trabalhar para a China. Que é isso? Né? A China é a maior compradora de consciências que tem no mundo. Né? Então, vacina chinesa, eu não aceito nem discutir. O cara quer aplicar a vacina chinesa, ele vai matar muita gente. É isso que ele vai fazer. Ana Paula. Professor, a gente viu aqui nos Estados Unidos, nos últimos 4 anos, uma aproximação do Partido Republicano aí com a classe operária, com trabalhadores da construção civil, caminhoneiros, inclusive agora nos números finais dessa eleição, ele é o presidente republicano mais votado, né, com votos dos negros desde 1960, e isso tudo ele fez através de boas políticas públicas, né, que a gente pôde observar aqui. O senhor acha que ele não virando essa eleição, o que provavelmente vai acontecer, Biden vai acabar assumindo, o senhor acha que o Partido Republicano volta para aquele posto de um pouco mais elitista, ou agora ele vai ter que seguir essa maneira com que Trump, e essa nova cara com que o Trump deu ao Partido Republicano, inclusive agora com um recorde também de jovens aí incursando no partido e se registrando como republicano. O que o senhor acha aí do futuro do Partido Republicano? Pois ver, essa associação dos grupos ideológicos e partidos com classes sociais é sempre errada. Lembre-se do famoso discurso do Alexander Solzhenitsyn, que ele fez na AFL-CIO, quer dizer, Central dos Trabalhadores. Ele disse: nós, os dissidentes soviéticos, jamais recebemos nenhuma ajuda da classe burguesa americana, só da classe proletária. Então, outra coisa, não pode esquecer que a esquerda internacional abandonou a classe proletária, abandonou a revolução proletária e aderiu a essas revoluções burguesas, feminista, gaysista, etc, etc. Então, o proletário ficou sem ter quem o representar. A coisa mais natural é que o republicano vai lá e se dê voz ao trabalhador. Também, você veja, não há uma representação de classe nítida nessas coisas, nunca houve. Isso são tudo estereótipos. Você precisa estudar caso por caso, né? Então, por exemplo, todo mundo diz que o Hitler representava a burguesia. Fala, que representava a burguesia? Nada, quer dizer, o dinheiro do partido nazista foi todo coletado do pessoal proletário. Não é isso? Também, você vê, na Primeira Guerra, o Lenin achava que o proletário era internacional. O proletário jamais lutaria no campo de batalha para defender os interesses das suas burguesias nacionais. Ao contrário, os proletários foram os maiores patriotas. Os patriotas se entusiasmaram pela guerra. Vamos o quê? O seu interesse de classe. Meu filho, interesse de classe não é uma coisa tão mecânica que nem os comunistas gostariam de fazer você achar, né? Você estudar caso por caso, né? E é claro que o Trump atendeu melhor os interesses da classe proletária. Por quê? Porque tinha sido abandonada pelo Clinton e pelo Obama, meu Deus do céu. Que são o quê? Servidores do grande capital internacional, servidores do grupo Bilderberg.
Estamos aqui entrevistando o professor Olavo de Carvalho em Os Pingos nos Is, e você que está aqui nos assistindo pelo YouTube ou nas nossas páginas nas redes sociais, vai deixando seu like aí, se estiver gostando da entrevista, gostando do papo com o professor, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe aqui o programa, deixe seu like aí, não esqueça. Vamos a mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Professor, o senhor mencionou a China como o maior comprador de consciências da atualidade e, claramente, os Estados Unidos da América, sob o governo Trump, era quem estava, pelo menos o elemento mais visível, que estava fazendo frente a esse avanço, que é um avanço insidioso, né? O senhor vê as possibilidades de detenção deste projeto de compra de consciências pela China, dependente desse resultado aí em disputa agora na eleição dos Estados Unidos? Olha, eu já disse o seguinte, eu não acredito muito que o Biden venha a ser presidente, mesmo que ele seja vencedor na contagem de votos, o que eu também não acredito. Eu acho que o Trump vai conseguir fazer o que ele está querendo fazer, tá certo? Mas o Biden é culpado de um crime imenso, que é o crime de fraude eleitoral, e ele vai ter que pagar por esse crime, quer dizer, um processo judicial em cima dele vai ter. E como é que o cara vai poder ser presidente da República e presidiário ao mesmo tempo? Não vai dar. Então vai ter que achar... A coisa vai complicar mais ainda do que parece. Não é? Veja, a mídia faz questão de enfocar tudo isso aí como se fosse apenas uma concorrência eleitoral, quando não é. O problema judicial, criminal, é muito mais decisivo do que a disputa eleitoral. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Professor, me intriga aqui que há um evidente apoio ao seu nome, ao seu pensamento para, vamos dizer, discutir a política interna aqui no Brasil. Isso não há a menor dúvida, né? O senhor seria eleito senador, deputado e poderia, inclusive, escolher alguns estados. Então, eu queria fazer uma pergunta de cunho pessoal. Por que o senhor não toma essa decisão e não vem para cá, se elege deputado ou senador e discute a política e traz um pouco de qualidade para o Congresso Nacional? E uma pergunta que tem relação com essa, viver nos Estados Unidos é muito melhor do que no Brasil, e por quê? Não, nem se compara. Se eu estivesse no Brasil, eu já teria sido internado no Pinel, eu ia ficar louco no meio desses caras. Se viver no meio de louco, você fica louco também. Aqui é coisa muito mais sensata, você ainda tem uma margem de racionalidade muito grande aqui, né? Em segundo lugar, por que eu não me candidato a senador? Veja, eu sou escritor e professor. Isto é o que eu quis ser desde pequeno, é o que eu sou agora. Eu sou um homem realizado na minha profissão, eu sou um homem vitorioso na minha profissão. Eu só acho que o escritor que teve mais leitores na vida, mais leitor do que o Paulo Coelho. O que eu vou reclamar da minha vida? Tá bom assim, né? Então, agora, eu tenho que conviver com aqueles picaretas no Senado, na Câmara de... O que você tem contra mim, pô? Seja meu amigo, pô, deixa eu onde eu estou. Eu só quero ficar sentado aqui na minha mesa, escrevendo minhas coisinhas e dando minhas aulinhas. Eu não tenho outra ambição além dessa. Eu sou um homem feliz disso aí. Né? Agora, a política realmente não é para mim. Porque política é o sujeito que vive decidindo o que os outros têm de fazer. Eu não sei nem o que o meu cachorro deve fazer, pô. Veja, não sei se você reparou, quem lê os meus livros sabe que eu nunca defendi regime nenhum. Eu não tenho a proposta de regime, eu não tenho a proposta de mundo. Eu só analiso pontos particulares. Agora, vem o pessoal e me carimba. Ele é tradicionalista, ele é fascista, ele é isto, não sei o quê. Tudo besteira. Quer dizer, é você não conhecer a minha obra, não conhecer o meu pensamento, que é muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo e muito mais rico. Mas eu afirmo para você, a classe universitária brasileira inteirinha não tem capacidade de entender o meu pensamento. Não tem mesmo, não é modo de dizer. Veja o que eles escrevem a meu respeito, é vergonhoso. Não é que a esquerda... Não, o cara de direita faz a mesma coisa, pô. Agora, vê lá o que o meu aluno Ronald Robson escreveu, o livro Conhecimento por Presença. Vê se tem algum professor universitário no Brasil capaz de fazer. Claro que não tem. Né? Então, vê o que esse pessoal do Instituto Borborema está fazendo. Vê se tem alguém na universidade capaz de competir com eles. Não tem. Então, eu estou muito orgulhoso dos meus alunos. Olha, cá entre nós, bicho, quer ser senador? Não quero. Porque eu sou um professor que... Sou que nem Paulo Freire, tá certo? Que só se promove. Você conhece alguma pessoa que foi educada pelo Paulo Freire? Você conhece alguém que está na universidade? Você conhece, sei lá, algum físico atômico que estudou com o Paulo Freire? Você conhece algum matemático que estudou com o Paulo Freire? Agora, eu dou um monte de cara da física, da matemática, das artes plásticas, que estudou comigo. Né? Eu crio inteligências, meu Deus do céu.
Esse era o meu sonho. Eu falei, eu não quero criar um movimento conservador, eu quero criar uma tribo de gênios, e estou criando. Estou vitorioso nesse ponto. As consequências políticas disso eu nem sei, porque serão muito demoradas, tá certo? Mas o que eu me propus fazer, eu estou fazendo e está dando certo. Se nós não conseguirmos melhorar a política brasileira, pelo menos a nossa vida intelectual, a vida cultural vai melhorar, graças aos meus alunos e só eles. O que se publicou nos últimos anos no Brasil, que foi fora do meu círculo de aluno e que preste? Nada, nada. Só meus alunos têm produção boa, só eles. E eu estou muito orgulhoso disso, estou muito satisfeito. Agora, para que eu vou querer largar isso para ser senador, deputado? Você está doido, porra? Você já prestou bem atenção? Quais são as sílabas do meio da palavra deputado? Já parou para pensar nisso? Eu não quero ser isso, não. Muito bem, quero agradecer muito aqui ao professor Olavo de Carvalho, que esteve conosco, entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is. Foi bom ouvi-lo, professor. Obrigado pelo tempo, pela gentileza em nos atender. Bom final de semana por aí. Um abraço. Vocês. Boa sorte. Tchau, tchau, gente. Valeu, professor. Obrigado. Agora...